Amados amigos, antes de unirmos nossos corações em oração, precisamos entender onde a nossa fé está sendo mais atacada. Não é apenas nas finanças, nem nos relacionamentos, mas sim no campo de batalha mais vital, a sua mente. É aquela voz que lhe diz: você não é bom o suficiente, que lembra os erros do passado para fazê-lo sentir-se indigno de perdão, ou que projeta um futuro cheio de medo e incerteza. O inimigo, o adversário da sua alma, sabe que se ele conseguir dominar seus pensamentos, ele terá paralisado a sua vida e roubado a sua alegria. Por isso, a guerra espiritual raramente é travada com eventos grandiosos. Ela acontece, na maior parte do tempo, nos sussurros persistentes da dúvida, da insegurança e da negatividade. Se permitirmos que esses pensamentos contrários à palavra de Deus se instalem, eles se tornam o que a Bíblia chama de fortalezas, estruturas mentais que se levantam contra o conhecimento de Deus, impedindo-nos de experimentar a vida abundante que Cristo nos prometeu. A nossa primeira libertação não vem da mudança de circunstâncias, mas da mudança da nossa forma de pensar sobre essas circunstâncias. Entenda uma verdade crucial. A vitória sobre a negatividade e a dúvida já foi conquistada por Jesus na cruz, e a mente de Cristo está acessível a você. A sua responsabilidade é ativá-la e usá-la. Hoje, vamos nos posicionar como guerreiros que rejeitam a passividade. Não somos vítimas dos pensamentos. Somos aqueles que, pelo Espírito Santo, temos a autoridade para julgar e derrubar toda e qualquer ideia que tenta se exaltar sobre a verdade. Vamos nos preparar para tomar posse dessa mente transformada e restaurada. A libertação da negatividade não é um milagre que acontece dormindo. É uma disciplina espiritual ordenada por Deus. O apóstolo Paulo nos dá o plano de ataque em 2 Coríntios 10, 5, um versículo que deve ser o seu manual de guerra. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que você não tem permissão para ser passivo com a sua mente. Você tem a autoridade delegada por Jesus para atuar como um vigilante. Você precisa revistar cada pensamento que tenta se instalar e perguntar: esta ideia me edifica ou me destrói? Ela glorifica a Deus ou exalta o medo e a limitação? Se o pensamento trouxer condenação, cobiça, dúvida ou desânimo, ele deve ser imediatamente levado cativo, amarrado e obrigado a se render à verdade de Cristo. O problema não é o pensamento ruim que surge na sua tela mental, mas o pensamento ruim que você decide hospedar e alimentar. Quando você permite que a dúvida se demore, ela constrói um argumento. Quando você aceita a mentira da derrota, ela se torna uma muralha que o impede de avançar no propósito de Deus para a sua vida. Mas não basta apenas derrubar. Precisamos construir. A disciplina da mente é uma via de mão dupla. Em Romanos 12, 2, somos convocados à transformação pela renovação da vossa mente. A renovação é a substituição ativa do velho pelo novo. É trocar os antigos padrões de medo, vitimismo e murmuração por padrões de fé, vitória e gratidão, que estão ancorados na palavra de Deus. A palavra, a Bíblia, não é apenas um livro de história. É a sua espada no espírito, o seu filtro de verdade e o seu padrão de pensamento. Se você não está ativamente enchendo sua mente com a palavra, o mundo e o inimigo se encarregarão de enchê-la com lixo. A renovação acontece diariamente na oração, na leitura e na declaração das promessas de Deus sobre cada área da sua vida. Hoje, tome a decisão de assumir o controle dos seus pensamentos, pois a sua mente é o ponto de partida da sua vitória.
Se você decide renovar a sua mente pela palavra, declare: eu levo cativo todo pensamento. Antes de orarmos, é fundamental entender o equilíbrio perfeito de Deus. A nossa batalha contra as fortalezas mentais é travada sob dois pilares: a graça e a promessa. A graça é o nosso conforto e aceitação incondicional. Você não precisa se sentir perfeito ou sem falhas para vir a Deus. Em Hebreus 4,16, somos convidados a nos aproximar do trono da graça com confiança, para receber misericórdia e achar graça em tempo de necessidade. Se a dúvida e a negatividade bateram à sua porta, não se afaste, corra para a graça. A sua indignidade, a sua falha de pensamento de ontem e o seu medo de amanhã não o desqualificam da presença de Deus. Pelo contrário, são exatamente as razões pelas quais você precisa dela. A graça nos assegura que o amor de Deus não é revogável e que o seu perdão é completo. Contudo, a graça não nos permite a passividade. Ela nos empodera para a promessa e para a disciplina. A promessa é o nosso fortalecimento. Ela vem através de versículos como 1 João 4,4, que declara: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O medo não é seu mestre. O Espírito Santo habita em você. Quando a dúvida tentar se levantar, a sua resposta de fé deve ser ancorada na verdade da palavra. A disciplina de hoje é a de declarar a promessa sobre a negatividade. É usar a palavra como um martelo para derrubar as mentiras. É pegar a promessa de Filipenses 4,7. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E declarar que essa paz é a única que tem permissão para governar o seu interior. A graça é o assento no trono. A promessa é o cetro de autoridade em suas mãos. Use-o. Depois de entender que precisamos derrubar as fortalezas mentais, o passo seguinte é: com o que preenchemos o vazio? A mente não é um vácuo. Se você retira o pensamento negativo e não o substitui ativamente, a negatividade retornará. O apóstolo Paulo nos presenteia com um filtro mental infalível em Filipenses 4,8, um padrão divino para cada pensamento que permitimos hospedar. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Este versículo é o seu guia prático para a renovação. Se um pensamento não se encaixa em nenhuma dessas categorias, ele não tem lugar na sua mente. A dúvida é o oposto do verdadeiro. A ansiedade é o oposto do respeitável. A malícia é o oposto do puro. A tarefa do cristão não é ignorar a realidade, mas reinterpretar a realidade através da lente dessas virtudes. Por exemplo, em vez de se focar no medo do fracasso, que não é verdadeiro nem virtuoso, foque-se na fidelidade de Deus, que é verdadeira e digna de louvor. Essa substituição ativa é o que chamamos de pensar nas coisas do alto, como também nos instrui Colossenses 3,2. As coisas do alto são eternas, são ligadas à pessoa e ao caráter de Cristo, e não podem ser roubadas por crises ou circunstâncias. Quando você escolhe pensar no que é puro, você está forçando a negatividade a recuar. Quando você escolhe pensar no que é amável e de boa fama, você está construindo um ambiente interno de paz. Esta é a sua responsabilidade diária. Não deixar que a mente vagueie sem propósito, mas direcioná-la ativamente para os pensamentos que geram fé, esperança e paz. A sua paz de espírito está diretamente ligada à qualidade e ao foco dos seus pensamentos. O que é a verdadeira paz? Não é a ausência de tempestades ao seu redor, mas a calma inabalável dentro de você, mesmo quando o caos se instala. Esta é a promessa do Antigo Testamento que ecoa com poder para nós hoje. Em Isaías 26:3, Deus declara:
Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A chave para a paz perfeita, que no hebraico é a repetição de shalom, shalom, é uma mente firme, ou, em outras traduções, um propósito firme em Deus. Isso nos ensina que a paz não é um sentimento que buscamos, mas uma condição que Deus nos dá quando cumprimos a nossa parte, manter a mente firmada nele. Quando a sua mente está focada em Deus, na sua soberania, no seu amor e na sua fidelidade, os problemas ao redor diminuem de tamanho e perdem a capacidade de desestabilizá-lo. A instabilidade e a ansiedade surgem quando a mente, em vez de estar firme em Deus, está firmada nas notícias, nos problemas, no que falta ou na opinião alheia. A paz é o resultado direto da confiança intencional. Você pode estar pensando, como eu firmo a minha mente em Deus no meio de tanta pressão? A resposta é através da decisão consciente de direcionar seus pensamentos. É se alimentar diariamente da palavra, que é a mente de Deus revelada, e usar a oração como a âncora que prende sua atenção ao céu. É a escolha de dizer: eu não vou meditar no medo, eu vou meditar nas promessas. A paz perfeita não é um luxo, mas um mandamento e uma recompensa para aqueles que confiam nele de todo o coração. Confie em Deus perpetuamente, como diz o versículo seguinte, pois ele é a rocha eterna. Se você deseja essa paz perfeita e inabalável, comente: minha mente está firme em ti. Na guerra espiritual, seu campo de batalha mais vital é a sua mente. É por isso que o apóstolo Paulo, ao descrever a armadura do cristão em Efésios 6,17, nos instrui: usem o capacete da salvação. O capacete de um soldado tem uma única função: proteger a cabeça, o centro de comando, contra golpes que seriam fatais. Espiritualmente, o inimigo não ataca seu corpo. Ele ataca sua mente com as setas inflamadas da dúvida, do medo, da culpa, da desesperança e da mentira, buscando paralisar seu raciocínio e roubar sua identidade em Cristo. O capacete da salvação é a sua certeza inabalável de que você é um filho de Deus, perdoado, amado e destinado à glória. Essa certeza é o que blinda a sua mente contra a dúvida da identidade, a mentira de que você não é digno ou é um fracasso, a culpa do passado, a acusação de que seus erros passados anulam o sacrifício de Jesus. Colocar o capacete significa ativar a sua memória espiritual. É lembrar-se ativamente de que a sua salvação está completa em Jesus e, por isso, você não precisa mais ser governado por pensamentos de condenação ou pânico. Você luta a partir da vitória de Cristo e não por uma vitória incerta. Isso exige vigilância. Você é quem decide quais pensamentos, os seus e os do inimigo, terão permissão para residir em sua cabeça. Chegamos à essência da sua guerra mental. Após vestir o capacete da salvação, você deve usar a arma mais poderosa para o contra-ataque. O comando de 2 Coríntios 10, 4, 5. As armas com as quais lutamos são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O que significa levar cativo? Pense como um soldado romano vitorioso. Após derrubar a fortaleza inimiga, ele prende e arrasta os prisioneiros. Você está ordenando que todo pensamento que não se alinha com a palavra de Deus, medo, mentira, ansiedade, inveja, orgulho, seja capturado e forçado a se curvar à verdade de Cristo. Isso é um processo ativo. Identifique a altivez. Reconheça o pensamento mentiroso. Eu não vou conseguir. Deus me abandonou. Eu sou um fracasso. Esse é o argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus sobre você. Destrua a fortificação.
Declare a palavra de Deus em voz alta. O seu pensamento é uma cápsula de mentira que perde a força quando confrontado com a verdade. Eu não vou conseguir. É confrontado por Filipenses 4,13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Leve cativo. Prenda a mentira e a substitua intencionalmente pelo pensamento de Cristo. O pensamento capturado não é expulso para voltar depois. Ele é transformado e reprogramado para a obediência. A oração, neste ponto, é um comando de autoridade, não um pedido de socorro. Você está ativando o poder de Deus em você para limpar sua mente. Comece a policiar seus pensamentos e não dê espaço para o inimigo. A batalha pode ser constante, mas a vitória é garantida para a mente que escolhe obedecer a Cristo. Na jornada de proteção espiritual, o próximo passo é o mais crucial para a sua paz interior: encher a mente com o conteúdo correto. O objetivo não é apenas rejeitar o ataque do inimigo, mas sim cultivar pensamentos que glorificam a Deus. A mente limpa não pode ficar vazia. Ela deve ser ativamente preenchida com o que é bom, conforme a instrução em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se houver alguma virtude e se houver algum louvor, nisso pensai. Esta passagem funciona como o seu filtro mental diário, transformando sua mente de um campo de batalha para um jardim, onde só o que é saudável pode crescer. A palavra verdadeiro exige que você foque no que a Bíblia declara sobre Deus e sobre sua identidade em Cristo, e não nas mentiras do mundo. O que é nobre e justo elimina pensamentos frívolos e injustos. O critério puro e amável remove a impureza e a amargura do seu coração. Por fim, o que é de boa fama e louvor mantém seu foco na virtude e na gratidão. A renovação da mente é uma disciplina constante. Sempre que um pensamento de medo, crítica, fofoca ou desespero tentar se estabelecer, você deve confrontá-lo com este filtro. Pergunte-se: este pensamento se alinha com o que é puro e justo? Se a resposta for negativa, você tem a autoridade para rejeitá-lo e substituí-lo intencionalmente por um pensamento que edifica. Ao escolher focar sua mente nessas virtudes, você ativa a promessa de Deus para a sua vida, resultando na manifestação da paz. Lembre-se, o Deus da paz estará com aqueles que praticam estes princípios. O maior sinal de que a sua mente está protegida e renovada não é a ausência de lutas, mas a presença constante da paz de Deus. A oração é o mecanismo que move essa paz do trono celestial para a sua realidade mental e emocional. É a arma de defesa que neutraliza o caos. Paulo ensina em Filipenses 4:6-7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Este é o antídoto divino contra a ansiedade. A instrução é clara. A resposta para a preocupação não é a tentativa humana de não se preocupar, mas sim a entrega imediata das inquietações a Deus através da oração. Note a tríade poderosa: oração, súplica e ação de graças. A oração é a conversa diária e contínua. A súplica é o clamor fervoroso em momentos de extrema necessidade e angústia, quando a batalha na mente é mais intensa. Mas o componente mais revolucionário é a ação de graças. Agradecer a Deus em meio à incerteza é o maior ato de fé que você pode praticar, pois declara que você confia na fidelidade de Deus, independentemente das circunstâncias visíveis. A gratidão fecha a porta para a murmuração e abre as comportas da provisão. O resultado dessa prática é uma promessa.
A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O termo bíblico para guardar é uma metáfora militar. A paz de Deus age como um sentinela, uma guarda de segurança que se posta ao redor do seu coração e da sua mente. Essa paz é sobrenatural, ultrapassa a lógica humana e impede que a ansiedade e a dúvida invadam o seu território mental. Ao orar com gratidão, você coloca sua mente sob a vigilância constante e inabalável de Deus. Chegamos ao ponto de vitória. Após a compreensão da identidade, da guerra, da palavra, do espírito, da humildade, do foco no louvor, da gratidão e da oração, o que resta para todos nós é a posse completa da mente de Cristo. A jornada de renovação mental culmina em duas verdades centrais e inabaláveis, ambas encontradas na carta aos Filipenses, a mesma que nos convidou a ter o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Filipenses 2:5. O poder capacitador. Nunca estamos sozinhos nessa batalha. A força para aplicar toda a verdade aprendida não é nossa, mas de Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Este versículo não é sobre ter sucesso em tudo, mas sobre ter a capacidade de enfrentar e vencer qualquer circunstância da vida através do poder de Cristo em nós. Nossa fraqueza é a porta de entrada para a força dele. O foco na excelência. A mente de Cristo é intencional e disciplinada. Paulo resume o foco de uma mente renovada em Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. A vitória é nossa quando escolhemos ativamente alinhar nossos pensamentos com a excelência do caráter de Cristo. A renovação da mente não é um evento único. É uma disciplina diária de substituir a mentira do inimigo pela verdade da palavra, trocar a ansiedade pela oração com gratidão e mudar o egoísmo pela humildade de Cristo. Feche os seus olhos e faça essa oração comigo. Senhor Jesus Cristo, neste momento, nós nos colocamos diante de vós com corações abertos e mentes submissas. Reconhecemos que muitas vezes falhamos em guardar nossos pensamentos, permitindo que a dúvida, o medo e as mentiras do inimigo construíssem fortalezas em nossas vidas. Perdoai-nos por nos conformarmos com a mentalidade deste mundo. Hoje nós nos arrependemos e tomamos posse da mente de Cristo. Pelo poder do vosso Espírito Santo que habita em nós, nós declaramos a destruição de toda fortaleza mental. Ordenamos que todo pensamento de derrota, toda acusação do passado, todo sentimento de incapacidade e toda ansiedade sejam desmantelados agora. Nós escolhemos viver em total alinhamento com a vossa palavra. Substituímos a mentira pela vossa verdade eterna. Trocamos a nossa fraqueza pela vossa força, crendo que tudo podemos naquele que nos fortalece. Trocamos a nossa preocupação pela vossa paz, que excede todo o entendimento e que guarda nossos corações e mentes em vós. A partir de hoje, nosso foco será em tudo o que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama. Que a nossa vida seja um reflexo da vossa humildade, serviço e propósito. Ensinai-nos a cultivar pensamentos que tragam virtude e louvor. Que o nosso modo de pensar seja o vosso modo de pensar, para que possamos discernir e viver a vossa boa, agradável e perfeita vontade. Nós proclamamos a nossa vitória na batalha da mente, pois temos a mente de Cristo. Em vosso nome, Jesus. Amém.